paz do Senhor, juventude de Cristo! Fique ligado, está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, querida diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lembrando que nesse trimestre estamos estudando sobre Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de número 6 traz o título A Libertação de Israel do Egito. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, que se encontra em Brasília. Pastor, seja muito bem-vindo e vai aí a pergunta: qual o intuito de Deus em enviar as 10 pragas ao Egito? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Esta pergunta é muito interessante, porque Deus ele se auto-revela de forma tremenda, de forma poderosa, não somente à nação de Israel, como também à nação egípcia. Percebamos que quando Moisés fala de ir falar ao povo, o próprio Deus vai dizer para ele, quando eles perguntarem quem te enviou, você vai dizer, o eu sou enviou. Aí começa Deus se revelando através do seu nome, o grande eu sou. Porém, quando estudamos sistematicamente essas 10 pragas que vieram sobre o Egito, perceberemos que, na realidade, a expressão pragas ali é dar golpes. E podemos perceber que Deus ali estava dando golpes em quem? Nas divindades egípcias, na religião egípcia. Sabemos que a característica da religião egípcia era o politeísmo, ou seja, a crença na existência de vários deuses. E então tinha Deus ali responsável pela agricultura, pelo desenvolvimento da nação, o Deus que protegia o Nilo. Para os estudantes de história, sabe que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então existiu o Deus que protegia o Nilo, o Deus que protegia as plantações das pragas, dos insetos e várias coisas. Então quando Deus envia essas pragas sobre a nação egípcia, na realidade ele está mostrando a impotência dos deuses egípcios. Eu só quero trabalhar 2 divindades aqui. A primeira dela é o próprio Osíris, o deus Ra, o Deus Sol, aquele que é responsável por proteger o Egito. E quando Moisés vai falar para Faraó, olha, o Deus de Israel pede para que você libere o povo para que venha adorar no deserto. E a resposta de Faraó foi interessante, porque quem é esse Deus? Porque na realidade o que ele entendia de Deus era ele como filho do Deus Ra, Faraó era tido como uma divindade. Então, ou seja, quem é esse Deus que está me exigindo algo? E quando chega a praga da escuridão no Egito, aí Deus já está mostrando, olha, o Deus Sol, o Deus que vocês instituíram, é impotente diante do Deus de Israel. E toda a nação egípcia esteve debaixo de densas escuridão. Porém, a Bíblia diz que os filhos de Israel tinham luz. Outro detalhe importante é a última praga, que é a praga dos primogênitos, onde a própria descendência de Faraó era protegida por deuses. E novamente nós percebemos a impotência do Deus egípcio de conservar a linhagem faraônica no Egito. Irmãos, o nosso Deus é Deus todo-poderoso, é Deus forte na batalha. É por isso que nós precisamos entender a cada dia mais que o nosso Deus, ele é todo-poderoso. As Escrituras vai dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então creia nisso. O nosso Deus é Deus todo-poderoso e forte na batalha. Que interessante! Agora, pastor, que festa foi instituída na saída do povo do Egito? Bem, com a saída do povo de Israel do Egito, foi instituída uma das maiores festas. Inclusive, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós perceberemos que Jesus foi sacrificado, foi crucificado justamente nesta festa. Estamos falando da festa da Páscoa.
Então, vamos a alguns detalhes desta festa. Primeiramente, esta festa, a própria palavra Páscoa significa, né, passar por cima. De onde veio essa expressão? A última praga que veio sobre a terra do Egito veio debaixo de uma recomendação, onde o anjo do Senhor iria passar para matar todos os primogênitos da casa. Porém, na casa que estivesse o sangue na verga das portas, o anjo passaria por cima. De onde vem a expressão passar por cima, Páscoa. E foi justamente nesta noite tão memorável que aconteceu a saída do povo de Israel do Egito. E é um detalhe interessante porque, para comemorar essa festa, né, assim como foi naquela noite de libertação, era feito com ervas amargas, com pão sem fermento, e um cordeiro era sacrificado. Tudo isso para indicar o quê? Durante a trajetória do povo de Israel, eles deveriam obedecer, observar esta festa como estatuto perpétuo. Por que isso? Porque Deus queria que o povo jamais esquecesse de onde eles saíram. Eles poderiam estar onde estivessem, na terra que manasse leite e mel. Eles não poderiam esquecer que eles só estavam ali por causa da noite da Páscoa. As ervas amargas simbolizam os momentos amargos que eles passavam no Egito. Momentos de sofrimento, de dor, de perdas, de bastante cobrança. Quantas pessoas morreram diante de trabalhos escravos. E jamais eles deveriam perder essa perspectiva do sofrimento na terra da peregrinação. Mas que agora Deus estava levando para um outro patamar, um patamar de libertação, um patamar de uma caminhada para a terra que emana leite e mel. Então, Páscoa é isso, é passar por cima, o dia em que o anjo do Senhor não entrou na casa daqueles que tinham sinal na verga das portas, mas os seus primogênitos foram poupados. E naquela noite, enquanto o Egito estava em agonia, o povo de Israel, 600 homens, fora mulheres e crianças, partiram do Egito rumo ao projeto de Deus, que é a terra prometida. Existem circunstâncias na nossa vida, queridos, que nós jamais podemos esquecer. Quando nós falamos de evangelho, de cristianismo, jamais podemos esquecer daquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos esperança. Jamais podemos esquecer. No Antigo Testamento é a Páscoa, no Novo Testamento é a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Deus abençoe. E lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, com textos, curiosidades e subsídios que abrilhantarão os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria, muito prazer nos nossos estudos, a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. E já vou perguntar para ela o que o PIL traz para a gente nessa semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, pessoal. Estamos em mais um Conectados na Lição. Gente, que o Senhor possa te abençoar neste tempo a qual nós teremos de estudo. O PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema Livres Outra Vez. Pelo poderoso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós somos livres, que possamos desfrutar desta liberdade. Por fim, sermos livres de toda condenação, de todo pecado, de toda amarra que nos cerca. Pelo poderoso sangue de Jesus e por intermédio da sua palavra, que possamos tomar posse da liberdade a qual Cristo nos deu. Se você quiser saber um pouco mais desse profundo estudo a qual nós teremos no nosso PIL disponível, acesse o site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, que você possa orar ao Senhor e pedir liberdade, seja livre em nome de Jesus.
E pastor César, a juventude quer saber, pastor, como era a vida do povo de Israel no Egito? A paz do Senhor, diaconisa Laiane. Quando nós falamos sobre o sistema vivido pelo povo de Israel no Egito, precisamos lembrar da profecia que Deus deu para Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Por quê? Porque aí Deus vai falar com Abraão que a descendência dele seria peregrina e serviria em terra estranha durante 400 anos. Eles seriam oprimidos e afligidos. Porém, quando o povo de Israel sai do Egito, no capítulo 12 de Êxodo, nós perceberemos que o escritor vai dizer: e foram os dias que o povo de Israel viveu no Egito 430 anos. Sabemos que quando Jacó desce ao Egito, depois que descobre toda a trama dos seus filhos, depois que José dá-se a revelar aos seus irmãos, o desejo de José era trazer seu pai. Jacó veio e foram habitar na terra de Goze, e ali eles desenvolveram atividades pastoris, desenvolveram muito, se tornaram pessoas prósperas. Porém, a Bíblia diz que levantou um certo governador, um faraó, que não conhecia a José e nem tampouco a sua história, o seu legado no Egito. E daí começou o sofrimento desse povo. Tanto que alguns historiadores chegam a dizer que grandes partes daqueles monumentos que percebemos, que vemos hoje no Egito, foram feitos durante o período da escravidão do povo hebreu. E assim vivia esse povo, debaixo de um jugo muito difícil. Fora isso, tinha que lidar com perdas de pessoas que não aguentavam a exaustão dos trabalhos. Além do mais, por eles estarem se tornando um povo forte e numeroso, por temor do próprio faraó, foi aconselhado que as crianças do sexo masculino que fossem nascendo deveriam ser jogados no rio. Mas Deus, pela sua infinita bondade, usa até mesmo as parteiras egípcias para preservar a descendência do povo de Israel. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que quanto mais o inimigo persegue a igreja, mais a igreja experimenta o sobrenatural de Deus e o crescimento, o avanço da obra de Deus. O intento de Faraó era exterminar aquela nação, ela deixá-los impotentes. Porém, quando Deus coloca a sua mão na história, não há homem nenhum que possa impedir o agir de Deus. Pois bem, então nós percebemos que esse ambiente, a partir do surgimento desse faraó, não foi muito bom. Foi muito sofrimento, foi tristeza. E a partir daí também houve uma volta do povo para a questão do libertador, pela história, pela tradição oral que era passado. Os anciãos começaram a lembrar que Deus havia falado para Abraão, para Isaac e Jacó, sobre a visitação de um libertador que os tiraria da terra do Egito. E é interessante, queridos, que foi no sofrimento, foi no momento de extrema opressão, que eles lembraram da palavra de Deus, das promessas de Deus. Que nós jamais venhamos esquecer das promessas de Deus na nossa vida, independente das circunstâncias que nós venhamos crer, que o nosso Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Deus abençoe e fique na paz. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o livro Subsídio do Trimestre, Pentateuco, Origem, Promessa e Aliança, escrito pelo pastor Sérgio Costa. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que está aparecendo na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!